Olá, gente, tudo bem? Beleza? Rangel chegando aí para falar um pouquinho com vocês de forma mais aprofundada sobre as coisas mais importantes que a célula tem, na verdade, que é o tempo de existência dela durante a sua vida. A vida da célula no seu organismo, ela depende de um ciclo, chamado de ciclo celular. O ciclo celular, então, nada mais é do que as etapas desempenhadas pela célula no seu organismo durante a vida dela. E esse ciclo é dividido em duas fases. Uma fase é chamada de intérfase. A intérfase é onde a célula desempenha suas funções metabólicas. Por exemplo, se eu perguntar a você, qual é a função de uma hemácia? A hemácia é uma célula do nosso corpo que transporta gases respiratórios. O transporte de gases respiratórios pela hemácia ocorre durante a intérfase, não durante a divisão celular. Qual é a função de um neurônio? O neurônio transmite informação nervosa. A transmissão de informação nervosa pelo neurônio ocorre durante a intérfase, não durante a divisão. O macrófago é uma célula de defesa fagocitária. A fagocitose feita pelo macrófago ocorre durante a intérfase, não pela divisão. Então, a função desempenhada pela célula no seu organismo ocorre quando essa célula está em intérfase. Tem exceção, por exemplo, o ovócito secundário das amigas. Ele vai ser fecundado e começar o processo de reprodução numa fase intermediária da divisão. Mas, na verdade, o espermatozoide, por exemplo, ele já é um produto de uma divisão celular. Então, o espermatozoide é uma célula haploide do homem que também está em intérfase. Então, a maioria das nossas células desempenha a sua atividade durante a intérfase. A divisão que está sendo dita aqui é a divisão celular e a reprodução. Então, quando a gente fala de divisão, o pensamento é semelhante para os dois processos de reprodução da célula, né? Tanto mitose como meiose. Só que nesse caso aqui, o que eu vou falar com vocês está baseado inicialmente na mitose, só para ficar um pouquinho mais fácil de você entender. Beleza? Uma coisa que eu vejo que é uma dúvida muito comum dos alunos é a diferença entre algumas palavras parecidas. Por exemplo, quando você olha esses meus quatro desenhos aqui, onde é que aparecem cromossomos? Olha o desenho aí. Bem, você podia me responder. Cromossomos são todos eles. Não, não são. Todos eles realmente são a mesma estrutura. Mas essa estrutura igual se chama cromatina. A cromatina é uma estrutura, não uma molécula, formada por um conjunto de duas moléculas principais. Que moléculas são essas? A cromatina é formada pela junção da nossa molécula de DNA enrolada e envolvida em uma molécula específica chamada de histona, uma proteína estrutural onde o DNA vai se enrolar ou se desenrolar e o conjunto desses caras formam a nossa molécula de cromatina. A cromatina, durante as duas fases do ciclo celular, ela pode aparecer de formas diferentes. Ou com sua maior parte desespiralizada, isso ocorre na intérfase. Quando a cromatina está desespiralizada, o DNA dela está ativo. E com essa atividade do DNA, são expressos os genes da sua célula, são produzidos RNAs mensageiros, que serão traduzidos gerando proteínas, certo? Já quando está espiralizada, a cromatina não funciona. Na verdade, o DNA nela não funciona. Ela está pronta apenas para um processo de separação, para a formação de células novas. Beleza? Mas e o cromossomo, Rangel, cadê? O cromossomo está só aqui, ó, à direita de vocês. Os cromossomos aparecem durante o processo de divisão celular. Quando o DNA está mais enrolado na histona, a histona está mais condensada entre si e a cromatina está altamente espiralizada. Então, nesses dois casos aqui, o que você vai estar vendo comigo são cromossomos. Tudo bem? Então, o cromossomo aparecendo aqui. E quando a cromatina está desespiralizada, Rangel, tem algum nome especial? Tem. Muito pouco usado. Na maioria das provas, quando aparece o nome desse cara aqui para você, a cromatina é chamada de cromatina mesmo. Então, muitas vezes você encontra em provas, cromatina na intérfase é o cromossomo na divisão. Qual é a diferença de cromatina para cromossomo? O cromossomo está espiralizado, a cromatina está desespiralizada. Mas a verdade é que a cromatina na intérfase ganha o nome de cromonema.
A cromonema, ou cromonema, é a cromatina desespiralizada durante os processos de intérfase de uma célula, beleza? Então aqui estão os dois caras, ó. Cromatina, se ela tiver desespiralizada, o cromonema. Se tiver espiralizado, é o cromossomo, beleza? Tem outra palavra que aparece de vez em quando em prova que causa uma confusão danada na cabeça de vocês. O nome dele é cromátide. Bom, eu já sei disso. Quando eu assisti a aula de divisão celular, durante uma fase específica, a fase da metáfase, falaram comigo de cromátides irmãs. E aí que na anáfase ocorria a separação das cromátides irmãs. Mas eu não entendi muito bem. O que é isso? Então olha comigo rapidinho, ó. Na intérfase existem 3 fases. A fase G1, a fase S e a fase G2. O que separa cada fase, que mostra pra gente cada fase, são as funções delas especificamente mesmo. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui, ó. Na fase G1, o que ocorre com a célula é o metabolismo alto. É a célula se preparando ou desempenhando suas funções metabólicas. Então, aquilo que eu falei com vocês de transportar oxigênio pela hemácia, fagocitar corpos estranhos pelo macrófago, ocorre durante a fase G1 da intérfase. Na fase S, o que ocorre de importante é a duplicação do DNA. Duplicação do DNA também é conhecida como replicação e ocorre durante a fase S. E a fase G2, Angel? A fase G2 é uma volta metabólica para a preparação de DNA, na preparação da célula para a divisão, mas que também envolve um reparo de danos que podem ocorrer no DNA. Tá? Então são as 3 fases que existem aí no meio. Primeira coisa que eu posso te falar, cromonema está presente nos 3. Uma das diferenças é que a cromonema presente durante a fase G2 e a fase G1 tem uma diferença entre elas. Ó. Qual é a diferença? Aqui na fase G1 que você encontra é uma dupla hélice de DNA. Como isso aqui está ampliado, na verdade está condensado para vocês, se eu fosse pegar só um pedacinho dessa região aqui, ó, e colocar numa lupa para você ver, o que você iria ver seria o seu DNA em hélice. Algumas regiões mais ou menos condensadas com as tais estonas. Então aqui você está vendo uma fita única de DNA enrolada em estonas. Esse conjunto de DNA mais estonas forma o que nós chamamos de cromátide. Então, nesse desenho que você está vendo na fase G1, o que você está observando é uma cromatina na forma de cromonema, onde esse cromonema possui uma cromátide. Beleza? Aí o cromonema vai passar por uma fase de duplicação. Essa estrutura vai ser duplicada e ao final do processo, cada estrutura filha vão ter 2 cromátides associadas. Agora, você continua tendo um único cromonema, lá na fase G2. Só que a esse cromonema estão ligados 2 cromátides. Como elas foram replicadas? E existe aquele sistema de replicação semi-conservativa, uma fita é mantida em cada molécula nova, essas cromátides, são exatamente iguais. Então agora você tem um cromonema com 2 cromátides irmãs. Por quê? O gene que tem aqui tem uma cópia idêntica a ele aqui do lado. Beleza, galera? Tranquilinho? Então esses caras aqui estão presentes durante a fase de vida da célula de nome intérfase. Tudo bem? Aí a célula recebe um recado, recebe uma informação que ela deve começar a se dividir. Um hormônio produzido pelo teu corpo, como a somatomedina, fabricada pelo nosso fígado, estimula a divisão em suas células. A primeira coisa importante é que a cromatina mude o processo dela, mude a estrutura dela. Ela que estava desespiralizada com o DNA ativo vai sofrer uma espiralização e o DNA vai inativar. Aquilo que chamava-se cromonema passa a se chamar cromossomo. Agora você está vendo um cromossomo também. Tudo bem? Só que esse cromossomo é formado por 2 cromátides altamente espiralizadas. Então nós temos um cromossomo com 2 cromátides irmãs.
É o que está sendo desenhado ali. Ao longo da divisão celular, a célula vai pegar os seus cromossomos e espiralizá-los ao máximo, isso ocorre na metáfase. Aí os cromossomos vão alinhar no meio da célula, característica principal da metáfase, placa equatorial, e vai haver uma separação das cromátides irmãs. Nessa separação, essa região mais escurinha aqui, ó, que nos dois desenhos da intérfase aparece como bolinha preta, tem o nome específico de centrômero. O centrômero é excelente para orientar você a acompanhar a divisão. Como assim? Durante a divisão, o cromossomo tem o seu centrômero dividido. Com isso, cada cromátide separa da outra e vai para uma célula filha. O que você está vendo lá no final da divisão? No final da divisão, o que existe presente aqui são dois cromossomos. Um cromossomo formando a célula de cima e o outro cromossomo formando a célula de baixo. Não é um cromossomo, não. São dois. Dois cromossomos. Acontece que cada cromossomo desse possui apenas uma cromátide. Como passou do processo de divisão, agora você tem dois cromossomos. Cada cromossomo tem uma cromátide cada. Houve uma separação das cromátides irmãs na anáfase da divisão e cada célula filha ganhou um dos cromossomos para ela. Qual é o próximo passo? Quando acabar a divisão, cada cromossomo desse se desespiraliza, forma uma cromatina desespiralizada e volta a intérfase a acontecer mais uma vez. Beleza? Então, relembrando a vocês, diferenças entre cromatina, cromossomo e cromátide. Cromatina é a junção do DNA mais a histona. Juntou os dois, formamos uma cromatina. Legal? Se tiver desespiralizado, é o cromonema. Espiralizado é o cromossomo. E cada filamento de DNA enrolado nas histonas, presente na cromonema ou no cromossomo, ganha o nome de cromátide. Beleza, galera? Uma das maiores dúvidas e mais comuns que nós temos nas aulas de divisão, representada aí para você. Tranquilinho? Hora daquele print maneiro. Valeu. Bons estudos.